E ele foi para o sertão com a viagem missionária. E ali ele sentou no chão numa calçada e passou o dia todo atendendo ali, irmãos. Fazia receita ali, numa prancheta. E não foi somente essa, foram várias. Ano passado nós participávamos de um congresso missionário. E após aquele congresso nós ficamos na sala do Zoom conversando. E esse médico comentava comigo e ele começou a chorar. Falou: pastor, por que a gente não tem um ônibus móvel? Porque eu queria tanto atender aquelas pessoas no sertão dentro de um consultório. Aí eu falei: meu irmão, vamos orar e sonhar. Quem sabe um dia a gente não tem um ônibus móvel. Nós temos apresentado a solução que é Jesus Cristo pelo Brasil através da carreta missionária. A carreta missionária ela é linda, né? Tem uma estrutura bem bacana, com 2 consultórios médicos e com 4 cadeiras para atendimento odontológico. Esse ministério tem abrangido várias regiões, muitas pessoas têm sido abençoadas não só com o tratamento odontológico, clínico, mas também com o tratamento espiritual, recebendo assim a palavra de Deus. Eu achei 100% o trabalho dos médicos e espero que em cada estado que passar, ter mais voluntário para contribuir pelo trabalho da carreta. Quero que Deus dê para cada um deles o melhor dessa terra. Receber a carreta aqui na cidade tem sido para nós um grande privilégio, uma grande alegria. Primeiramente porque isso glorifica a Deus. Como é importante nós manifestarmos a compaixão e graça de Jesus Cristo através de gestos, de atos concretos. Nós temos pregado há vários anos o Evangelho aqui na nossa cidade. Para a nossa igreja particularmente tem sido um grande momento de avivamento, oramos mais e trabalhamos mais na obra de Deus. E para a sociedade tem sido maravilhoso. Pessoas que de outra maneira não se aproximariam da igreja, estão se aproximando da igreja, ouvindo a palavra de Deus e tendo a transformação principal, que é um coração novo dado por Jesus. Eu gostaria que todas as pessoas incentivassem e ajudassem, participassem, porque é uma carreta que leva alegria para as pessoas, tranquilidade, ajuda. Então seria muito bom que mais pessoas levassem para mais lugares para incentivar, porque eles estão fazendo a parte deles e as pessoas poderiam fazer muito mais ainda. A odontologia é algo que não é acessível a todas as pessoas do nosso Brasil. Então, com a carreta, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, tirar a dor, fazer as pessoas voltarem a sorrir utilizando as nossas mãos com a nossa profissão. Então convido vocês, profissionais da área da saúde, a fazerem parte desse projeto da carreta missionária. Não há outra solução para o Brasil senão o anúncio do Evangelho, o cumprimento da grande comissão por parte da Igreja de Jesus. Temos visto a cada dia o trabalhar de Deus através desse ministério, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas, e acredito que ainda há muito o que se fazer através desse ministério. Então eu acredito que mais uma carreta ou mais de uma carreta irá somar muito, muito, muito para o nosso povo batista e para o povo brasileiro. Vamos continuar levando a solução que é Jesus Cristo pelas estradas do Brasil. E se Deus permitir, em breve, com mais uma carreta. Bora? As 2 carretas missionárias chegam finalmente em Foz do Iguaçu. A primeira carreta missionária e a outra, a segunda, novinha. As 2 missionárias. É um momento emocionante. Muito lindo, muito lindo. E eu quero agradecer a todos que
que oram, que ofertam, que participam desse momento. Nós vamos avançar. Vamos recuar não, já estamos sonhando com a terceira carreira, para abençoar mais pessoas, mais vidas. Essa aqui atendeu mais de 30 mil pessoas, agora vai atender mais com a de cá e vamos atender milhares de pessoas em todo o Brasil. Parabéns, povo de Deus, vamos avançar. Olha que coisa linda, as nossas carretas missionárias, um momento emocionante. Quero mandar um abraço muito especial para todo mundo que ora, nossa sala de oração. E você que apertou, meu irmão, minha irmã, com alegria, com alegria. Você que vendeu pano de prato, fritou pastel, catou latinha na rua, você que fez barraca, fez feira missionária para ofertar para a segunda carreta missionária. Vai abençoar muitas vidas. A nossa gratidão. Glória a Jesus. Deus abençoe. Vamos avançar e proclamar ao Brasil que Jesus transforme. Na frente dela tem lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará nas ruas. E de todos os lados proclama o nome do Senhor Jesus. Muito lindo. Que grande preço pagou pelo mundo inteiro, levando a palavra ao mundo. Nós estamos celebrando esse ano como o ano do discipulado. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, é o texto que nós vamos meditar nele nesta noite. Eu quero acolher os irmãos que estão conosco, dezenas de irmãos agora conosco, em várias partes do Brasil, fora do Brasil. Mãe Elzimar e a irmã Socorro, a Tayane está conosco, Deus abençoe. Vladimir, irmã Lourença, Isabel querida, Deus abençoe. Muitos irmãos conosco agora, a Vanusa lá no Ceará, irmãos queridos que diversas partes do Brasil, a turma do CFC1 está conosco lá também celebrando a Jesus na Cristolândia. Deus abençoe a todos. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 28. Eu quero apenas lhe recordar o que nós estamos meditando. Durante esse mês eu disse aos irmãos que eu ia expor alguns textos das Escrituras que têm relação com o discipulado. Mas antes disso, durante este mês e este ano nós queremos muito, Samuel, aprofundar a nossa vida como igreja, como família. Quando nós completamos 5 anos, meus irmãos, nós temos falado muito sobre os nossos valores. E às vezes, João, muitas vezes a gente vê essa palavra aqui na frente, acha apenas que é uma palavra em inglês, e de fato é. Hope é a palavra esperança. Esperança, você deve estar se perguntando, engraçado, uma igreja que o símbolo dela é uma âncora e não uma cruz. Você sabia que a âncora é o símbolo da esperança? É por isso que Hebreus 6 vai dizer que Jesus é a nossa âncora, é nele que nós estamos firmados. Hope para nós não é apenas um nome, hope para nós são valores. Hope para nós é hospitalidade, hope para nós é oração, hope para nós é proclamação, hope para nós é exaltação. É muito mais do que um nome que de fato é extraordinário, que é a palavra esperança, uma palavra muito comum entre nós, mas esses valores são os valores que nós perseguimos. Quando nós falamos de hospitalidade, o nosso sonho é mais e mais buscar, irmã Benildes, uma igreja que acolhe, que hospeda. Uma igreja que é uma comunidade de pessoas imperfeitas, a começar do seu pastor. E eu gosto sempre de dizer isso: se você está conosco hoje pela primeira vez, saiba que aqui é lugar de gente imperfeita. Gente que falha, gente que erra, gente que está lutando todos os dias para ser mais parecido com Jesus, mas na nossa humanidade nós falhamos, nós erramos. Nós não temos aqui uma expectativa que essa comunidade seja uma comunidade de pessoas perfeitas. Nós somos uma comunidade de pessoas em construção, de gente que o Espírito Santo está trabalhando todos os dias. Afinal, se nós nos acharmos perfeitos, não faz sentido a graça. A graça só faz sentido numa comunidade de imperfeitos. Porque a graça é o favor imerecido a nós que somos pecadores. Então, acolhimento para nós
essa cultura de olhar, sorrir, dizer como você está, ao redor da mesa, da garrafa de café. Nós precisamos aprender a perguntar um ao outro como você está. Que pergunta difícil na nossa geração. Acolher é isso. Acolher é estar próximo, é sentir a dor do outro, e isso para nós é um valor. Oração, se nós falamos de relação, essa relação primeiro começa com Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a oração é quando nós expressamos o nosso amor a Deus e nos relacionamos com Ele, é quando nós o ouvimos. E proclamação? Proclamação é a nossa missão, porque como igreja nós temos uma boa notícia a levar às nações, a começar de Samambaia. Que boas notícias são essas? Que agora nós temos um Salvador que venceu a morte e hoje vive, o seu nome é Jesus. Proclamar as boas novas. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é inerrante, ela é inequívoca. Ela é Deus falando conosco. Hospitalidade, oração, proclamação e de exaltação. Exaltar é adorar, é render louvores, é reconhecer que tudo neste lugar e nas nossas vidas, irmã Ana, precisa ser para Jesus, que é por Ele e para Ele, irmão Wilson, que nós existimos. A nossa vida, a nossa adoração, o nosso reconhecimento deve ser a Jesus. Foi Ele que deu a sua vida por nós. E é por isso que durante este ano nós vamos trabalhar muito a jornada da vida discipular. E semana passada nós falamos muito sobre ser parecido com Jesus. E nós vimos aquele texto de Marcos, quando Jesus chama aos seus discípulos: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de gente, pescadores de homens. E nós vimos então e aprendemos que a jornada da vida discipular, ser um discípulo de Jesus, começa com um chamado irresistível, o chamado de Cristo, a graça que nos alcança. Nós também aprendemos que não apenas um chamado, mas que demanda de nós uma resposta imediata. Responder ao chamado, responder à convocação. Quando o Senhor diz: venham após mim, então os discípulos fazem o quê? Eles seguem a Jesus. E não só seguem, Guilherme, mas com uma motivação, um objetivo muito nobre. Qual era o objetivo? Ser pescador de gente, ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar pessoas. Era sobre isso que Jesus estava dizendo. Hoje a gente segue um pouquinho mais e nós vamos em mais um dos textos sobre vida discipular no Novo Testamento. Mais um dos textos em que nós aprendemos com Jesus. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Quero lembrar você que Mateus está escrevendo para apresentar a Jesus como Messias, apresentar a Jesus como Rei. O contexto em que Mateus escreve é para apresentar a comunidade judaica, e é por isso que ele faz tantas referências ao Antigo Testamento. É o evangelho que mais menciona, se nós notarmos, por tantas vezes Mateus busca recursos do Antigo Testamento para apresentar que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que haveria de vir, que Jesus é aquele a qual o povo de Israel esperava. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. E Mateus então, nessa perspectiva, ele escreve a sua narrativa, mas ele termina a sua narrativa de uma maneira muito interessante. E aqui, meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos então olhar as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de uma pessoa, elas devem ser levadas sempre em consideração. Seja quando alguém vai embora,
seja quando alguém que nós amamos está ali num leito de morte e a gente a visita, e quantas vezes nós paramos para ouvir as últimas palavras de alguém, e aquelas últimas palavras para nós, elas têm um significado extraordinário, e aqui agora são as últimas palavras de Jesus antes dele voltar para o Pai, porque ele já tinha dito aos discípulos, Camila: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele agora, ressurreto, vira para os discípulos e menciona que ele voltaria ao Pai. Então estas palavras foram as palavras anteriores a Jesus a subir aos céus. E antes de subir aos céus, ele vira para os seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, ou eis que estou com vocês, todos os dias, até os fins dos tempos. Mateus, apresentando Jesus como rei, ele faz questão de trazer para a sua narrativa a expressão quando Jesus diz: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra, ou seja, uma declaração de soberania do Senhor soberano que venceu a morte e agora está vivo. E esse Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade, por quê? Porque Ele venceu o nosso último inimigo, a morte. Ele está vivo, todo o poder está nas suas mãos. Isso implica que Ele tem absoluta autoridade sobre todos os aspectos, tanto do universo material quanto espiritual. Ele é aquele que tem todo o poder para dizer ao vento: calma, mar, aquieta-te, vento. Ele é aquele que tem todo o poder para chegar na casa de Jairo e dizer: menina, levanta-te. Ele é aquele que tem todo o poder para chegar na casa do seu amigo Lázaro, e as suas irmãs choravam, já tinha 3 dias, e ele diz: remove a pedra. E ele diz: Lázaro, vem. Por quê? Porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade está na pessoa do Senhor Jesus, no céu e na terra. E ele menciona, ele termina as suas últimas palavras dizendo isso. E é interessante que ele menciona a sua autoridade, mas ele dá uma ordem. Ele nos comissiona. E ele diz: vão a todas as nações. É interessante que o verbo aqui, no original, não é como nós, a maioria das traduções em português define. Aqui o tempo verbal é algo que seria a melhor tradução, enquanto caminha, façam discípulos. A maioria das traduções dizem assim: vão e façam discípulos. Essa tradução dá sempre a ideia que fazer discípulos é algo que você vai sair de onde está e vai para um outro lugar, como um missionário, como um pastor. Só que aqui a melhor tradução não é vão e façam, é enquanto caminha. Ou seja, enquanto você está no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, com a sua família, faça discípulos de Jesus. Ele deu uma ordem. E é interessante que ele deu uma ordem completa: e os batize. E eu nunca tinha notado, essa semana estudando esse texto, John MacArthur, que é um dos meus teólogos preferidos, ele mostra algo interessante.
Ele diz que quando Jesus dá a fórmula batismal, se a gente pode usar essa expressão, ele não usa no plural. E eu nunca tinha notado isso. E é verdade. Portanto, batize não nos nomes, mas em nome. É singular. Por que é singular? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque os três são um. Uau! Que aula John MacArthur nos deu. Os três são um. A Trindade. E é nessa autoridade da Trindade Santa que nós seguimos o que Jesus mandou. Vão e façam discípulos, os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: e os ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A ordem é clara. Mas eu queria chegar com você justamente não mais na ordem, mas na promessa. Nós falamos sobre a ordem domingo passado. Nós temos falado bastante sobre a ordem, mas esta ordem, ela vem acompanhada de uma promessa. E qual é a promessa? Eis que estou com vocês todos os dias até... Vamos repetir juntos? E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Ou talvez a sua versão diz até os confins. Há várias versões, mas a ideia aí é a presença constante. Olha que expressão extraordinária. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando Jesus faz essa menção, meus irmãos, menção essa da promessa, promessa maravilhosa. Quais as implicações desse texto conosco? Quando a gente pega esta expressão, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, quais são as implicações? O que Jesus queria nos dizer? O que Ele quer nos ensinar? Sabe por quê? Ele sabia que a sua igreja seria formada de gente como Pedro. Ele sabia que a sua igreja seria formada de gente como João. Ele sabia que a sua igreja seria formada como gente como Fabrício, como Ana Vitória, como William, como Wilson, como Tião, como cada um de nós. Gente que enfrenta medo, gente que passa por circunstâncias, gente que muitas vezes quer desistir, gente que muitas vezes em todos os momentos se sente só. É interessante que as últimas palavras de Jesus e a última sentença não tem relação necessariamente com a nossa ação, mas com a ação dele. Eu estarei com vocês. Em outras palavras, fique tranquilo, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu estarei com vocês. E aí nós podemos aprender algumas coisas extraordinárias aqui. A primeira delas, sabe qual é? A garantia da presença constante de Deus conosco. Oh, aleluia! É por isso que quando o Senhor é apresentado logo como bebezinho por Mateus, lá no início do livro, é interessante como ele é apresentado. Ele é apresentado como quem? Como Quem é Emanuel? Qual o significado da palavra Emanuel? Deus conosco. E é isso que Jesus está dizendo. Nós não estamos sozinhos, porque o Emanuel está conosco. Eis que estou com você todos os dias. Sabe o que isso significa? Neto, isso significa nos dias bons, Jesus está conosco. Nos dias ruins, Ele está conosco. Nos dias em que nós conseguimos conquistar, avançar, Ele está conosco. No dia que nada dá certo, quando a gente está lá na lama, lá no fundo do poço, Ele está conosco. Ele não nos abandona.
não é apenas estar conosco nos dias bons, não é apenas estar conosco nos dias de vitória, não, são todos os dias. Esse era o sentimento de Davi. É por isso que o salmo mais lindo para a maioria de nós, que é o Salmo 23, quando Davi chega no capítulo 4, o que ele diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, é a presença constante do Senhor. É isso que Jesus, quando os discípulos estavam temerosos no capítulo 14 de João, que ele começa dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração. Qual é a essência do capítulo 14? Eu vos enviarei o Consolador, Ele estará com vocês. Eu voltarei para o Pai, mas o Espírito Santo estará com vocês. Irmãos, uma das coisas mais belas, mais extraordinárias das Escrituras é quando nós entendemos o poder do Espírito Santo presente em nós, nas nossas vidas, na vida da igreja, no nosso dia a dia. É isso que ele está dizendo: eu estarei com vocês. Pastor Rodson, um dos sentimentos mais terríveis da nossa vida é o sentimento de solidão. Sabia, irmão Jetro? Nós começamos o ministério muito cedo, casamos e fomos para o campo missionário. E eu me lembro que há quase 20 anos atrás, nós enfrentamos algumas circunstâncias que eram muito desafiadoras para nós. Meninos. E eu me lembro que uma das mais desafiadoras que nós enfrentamos foi quando nós tivemos a oportunidade de caminhar muito de perto com uma família que nós amávamos demais. Nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho para eles. Batizei o marido, a esposa, o filho. Mas aquela irmã, sendo ser humano como eu e você, ela passou por um momento de crises emocionais. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Emoções adoecem também. E se nós não cuidarmos, nós podemos ficar enfermos. Tem muita gente falando tanta besteira fora aí. Tanta gente que não tem empatia. Tanta gente que não compreende o que é lidar com a crise de pânico. Quanta gente não compreende o que é enfrentar isso. E falam coisas terríveis em nome de Deus. Às vezes esquece que nós somos cristãos, mas nós continuamos sendo seres humanos, e ser humano adoece. Adoece do corpo, adoece da mente, e precisa de cuidado, amor. Mas eu me lembro de uma coisa: aquela nossa irmã, graças a Deus ela tem estado bem, venceu aquela jornada. Mas um dia, num momento muito difícil, eu me lembro como hoje, ela no meio de uma crise, ela segurava a sua mão muito forte, e ela repetia com toda a fé: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando a sua humanidade, o seu corpo, estava ali enfrentando lutas da sua alma, lutas das suas emoções, hormônios os mais diversos desajustados, tantas coisas desajustadas que depois se ajustaram com a graça de Deus. Mas ali naquele meio, ela segurava no seu dedo e com toda a força ela dizia assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe por quê? Porque mesmo na maior angústia da nossa alma, Ele está conosco. Seja no dia mais difícil da nossa vida, seja no momento mais desafiador que a gente enfrenta, seja na circunstância mais dolorosa que a gente passe, é por isso que Ele está dizendo: eu estou com você todos os dias. Todos os dias,
Todos os dias. E a primeira lição que esse texto me ensina é: Ele é um Deus que está presente de maneira constante. E não só presente, Ele nos consola. Porque sendo todos os dias, pastor Rodson, que bom seria que a nossa vida fosse só a vida de montes. Que bom seria que a nossa vida fosse só a vida de vitórias. Que bom seria se a gente cantasse apenas Sabor de Mel o ano inteiro, mas não canta. Muitas vezes nós temos uma teologia triunfalista. Nós temos uma teologia que de fato apresenta o Evangelho de uma maneira que biblicamente nós nem encontramos respaldo. Por quê? Porque pensando em todos os dias, aonde a vida há altos e baixos. Não é assim o eletrocardiograma? Não é assim, doutora Camila, doutora Raíssa, não é desse jeito? E se tiver assim, o que significa? Tem algum problema, não tem? Aonde tem vida tem o quê? Altos e baixos. E esta presença constante, a segunda coisa que nós aprendemos, que Ele é aquele que nos consola em tempos difíceis, porque quando nós temos a doce presença no nosso coração, a presença do Espírito Santo, em tempos difíceis nós não estaremos sozinhos. É por isso que Paulo, tendo essa compreensão, Romanos 8, capítulo 8, versículo 26, ele vai dizer: é da mesma maneira que também o Espírito Santo de Deus nos ajuda quando? Nas nossas fraquezas. Ele ajuda nas nossas limitações. E aqui quem está falando nada mais, nada menos que quem? Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o homem que todos nós admiramos, mas que na sua fraqueza, ele sabia que como ser humano, e ele tinha que lidar com o espinho na carne, e ele tinha que lidar com tantas coisas, e tinha dia que Paulo também com toda certeza não queria orar, tinha dia que Paulo estava chateado, tinha dia que Paulo lembrava do que Demas tinha feito, tinha dia que Paulo lembrava que aqueles que o perseguiram, Alexandre o latoeiro, ele vai dizer: me fizeram muitos males, preso. Na segunda carta dele a Timóteo, ele vai dizer: eu fiquei sozinho. Mas é esse Paulo que vai dizer que quando nós não temos sequer força para orar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a consolação em tempos difíceis, Ele ora conosco, Ele ora por nós. Quando eu não tenho força sequer para orar, oh aleluia, eu não estou sozinho. Ninguém orou por mim, não, meu irmão, orou sim, o Espírito Santo de Deus. Ainda que nós seres humanos possamos falhar, ainda que o círculo de oração não te ligou, ainda que o ministério de intercessão não te deu um telefonema, eu quero lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não estamos sozinhos. Irmãos, esse texto é lindo demais. Mas tem uma outra coisa interessante: a presença de Jesus conosco, e essa presença de estar ao nosso lado, não apenas nos consola, não apenas é presente todo o tempo, mas quando o Espírito Santo de Deus está em nós e habita em nós e transborda em nós, Ele produz o fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe qual é a terceira lição? Quando o Senhor diz: eu estarei com você, nós vamos ter discernimento e orientação para as decisões difíceis. Quando a gente lê todo o Novo Testamento, nós vamos ver que Pedro toma cada decisão. Leia o livro de Atos. Não foi Pedro tomando decisão por si só. Ele estava sendo dirigido por aquele que está conosco. Ele está conosco e Ele nos dá entendimento, Ele nos dá orientação certa. E é interessante que Jesus já tinha dito sobre isso. João 14, verso 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai me enviará,
Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Sabe aquela hora que a gente precisa tomar uma decisão? Sabe aquela hora que a gente precisa agir? E às vezes a gente diz assim, eu não sei o que fazer. A melhor pergunta é, como Jesus agiria aqui? Na hora você vai saber o que fazer. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar daquilo que Jesus já te ensinou. E você vai lembrar de como Jesus agiria nesta situação. O grande problema é que às vezes nós não queremos perguntar como Jesus agiria. Porque a maioria das vezes nós agimos diferente de quem? De Jesus. Porque nos falta o domínio próprio, nos falta ser cheio do Espírito Santo, nos falta a paciência, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão. Ele vai nos dirigir. A terceira lição, e eu vou terminar aqui já, só tenho mais duas rápidas para aplicar, porque se deixar a gente passa aqui à noite. Eis que estarei convosco, eu vou te dar discernimento, eu vou te dar direção, mas tem uma coisa extraordinária, eu vou te dar segurança. Segurança na fé. Uma das coisas mais extraordinárias do cristianismo, sabe qual é? É responder à grande indagação do ser humano: para onde eu irei quando tudo passar? O Senhor Jesus nos deu a resposta, sabe por quê? Porque Ele já passou lá e Ele já venceu a morte. E é por isso que Ele é o único que pode dizer. Nós sabemos aonde estão os líderes, ou os túmulos dos grandes líderes religiosos de todos os tempos. Se nós olharmos as grandes religiões do mundo, nós vamos encontrar os túmulos de todos os seus líderes. Mas ao terceiro dia, quando as mulheres foram ao túmulo do Senhor Jesus, ele estava vazio, porque ele venceu a morte. E ele é o único que pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é o quê? Isso é segurança na fé. Jesus nos dá segurança na fé quando Ele diz: eis que estou com você todos os dias. Nós somos ovelhas do seu rebanho e Ele não vai nos abandonar. É por isso que nós compreendemos que salvação não se perde. Porque a salvação, meus irmãos, não é fruto da nossa ação, mas a salvação é fruto da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Nenhum de nós éramos capazes de sermos bons suficientes para sermos salvos. E Ele nos dá a segurança, porque Ele vai dizer em João capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Um dia tudo isso aqui vai passar, e a palavra de Deus nos diz que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não é aquele que crê no pastor Fabrício, não é aquele que vem à igreja batista. A salvação não está numa placa de uma igreja, não é pelo fato de ser protestante ou católico, não é pelo fato daquilo que você... Não é isso. A salvação está na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que veio e morreu em nosso lugar, Bruno. É por isso que João vai dizer que a vida eterna é essa, que conheçam ao Senhor Jesus como único Senhor, e ao Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, a quem o enviaste. João capítulo 16, verso 3. Isso é a vida eterna, e Ele nos dá essa segurança. Eis que estou convosco. E eu termino dizendo que a presença dEle na missão, porque logo Ele vai dizer aos seus discípulos: vocês vão para Jerusalém, permaneçam lá, porque do alto vocês serão o quê? Revestidos de poder. E aí Ele vai dizer em Atos 1, verso 8: mas receberão um poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu estou com vocês, eu vou estar com vocês em Jerusalém, eu vou estar com vocês na Judeia, eu vou estar com vocês em Samaria, eu vou estar com vocês até o confim. Não importa. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Sabe aquela semana difícil que a gente passa? Sabe aquela semana que a nossa humanidade, ela aflora? Sabe aquela semana que a gente enfrenta tudo aquilo que parece que fala assim, Deus, tinha que ser tudo nessa semana? E tem hora que a gente até questiona, vai dizer assim, Deus, o Senhor está comigo mesmo? Será que o Senhor está aqui comigo? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Você acha que Jesus deixou essa expressão aqui, as suas últimas palavras, foi por um acaso? Não, porque ele sabia que por muitas vezes Satanás vai tentar iludir a mim e a você, dizendo você ficou sozinho, você está na lona. Ah, para você não tem mais jeito. Quantas vezes Satanás tenta fazer isso conosco, sabe por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vem e diz, olha, para você não há mais esperança, você está sozinho, ninguém lembra de você, ninguém ora por você. Aí quando a gente está naqueles dias assim, que a nossa humanidade está aflorada, bem aflorada, porque a gente é humano. E aí eu já digo logo aqui, quem não for humano, atire a primeira pedra. Quantos de nós não enfrentamos o desânimo? Quantos de nós não enfrentamos o dia mau? Quantos de nós não enfrentamos a dor da alma? Quantos de nós não enfrentamos aquele dia que a gente, se pudesse, a gente só queria um quarto escuro para ficar? Mas é Jesus sabendo, Everson, que eu, você, o Hamilton, Cardoso, todos nós somos assim. É que Ele diz, eu estou com você. Fernanda, eu estou com você. Edna, eu estou com você. Dalmo, naqueles dias mais difíceis, eu estou com você. Fernando, nos dias mais alegres. Marcelo, nos dias mais felizes, eu estou com você. Fernanda, nos desafios novos, do desconhecido, Ele estará com você. Naqueles dias que a gente pensa, Wilson, que a gente não sabe nem o que dizer, Andréia, Ele vira a Ana, José, e diz assim, Ana, eu estou com você, filha. Eu estou do seu lado. Quantas vezes, Gilberto, a gente não olha para um lado, olha para o outro, Valdenei diz assim, Deus, parece que eu estou sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Talvez nessa semana você passou uma crise dessa. Talvez nos últimos 15 dias você enfrentou uma circunstância que você diz assim, Deus, parece que eu não consigo ver o Senhor. Está nublado demais. Por maiores que sejam as nuvens negras, lá atrás está o sol da justiça. E nós não estamos sozinhos. Eu queria convidar você a ficar de pé hoje. Eu não vou te convidar aqui à frente, mas hoje eu queria orar com você que está cansado. Hoje eu queria orar com você que tem se sentido sozinho. E eu preciso lhe dizer uma coisa. Às vezes quando você passa esses momentos, você tem se culpado tanto, porque o Instagram te apresenta uma vida que é irreal.
A sociedade te apresenta aquelas famílias que parecem famílias perfeitas, da tampinha da margarina, que não tem problema. Aqueles meninos tudo bonitinho assim, igual pacote de fralda, já viu? Já viu o menino de pacote de fralda? Tudo bonitinho assim. O mundo em que nós vivemos, nós somos todos os dias imersos em figuras que nos apresentam um ideal que não existe. E aí quando você pega tudo isso, se você não tiver com o coração muito no lugar, primeira vez que você roda o feed ali, quando você termina, você viu um monte de gente viajando, você viu um monte de coisa acontecendo, às vezes você fala assim, cara, que vida essa é a minha? E aí você começa a entrar numa tristeza, numa situação em que parece que nada está acontecendo. Eu preciso lhe dizer uma coisa hoje em nome de Jesus. Primeiro, não baseie a sua vida pela vida de ninguém, querido. Jesus está com você. Não deixe esse sentimento tomar conta da tua vida, porque quem governa a tua vida é o Rei dos Reis. Eis que eu estou com você. Você não está sozinho não. Você não está sozinha não. Eu queria orar com você. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu não vou lhe convidar aqui à frente. Eu só queria que você levantasse a sua mão. Você que compreende que Deus falou ao seu coração hoje. Você que talvez nos últimos dias tenha enfrentado dias tão difíceis como eu. Porque a gente enfrenta dias difíceis. E tem hora que a gente quer parar. Tem hora que a gente quer desistir. Tem hora que a gente quer entregar. E é nessas horas que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho. Jesus está com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos com a mão levantada, porque nós entendemos, Deus, de maneira muito especial, o Senhor tem falado da nossa vida. Que seja nos dias mais difíceis o Senhor está conosco. E hoje nós vimos biblicamente a tua promessa. Eis que estou com você todos os dias. Dias bons, dias alegres, dias difíceis, dias de choro, dias de dor. Obrigado, Senhor, por ter a expectativa correta conosco. Obrigado, Senhor, por nos amar, mesmo sendo nós pecadores. Obrigado, Senhor, por me amar mesmo com tanta limitação, com tanta fraqueza. O Senhor me ama. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encoraja. Obrigado porque o Senhor nos diz que quando não há força nem sequer para orar, o Senhor está orando por mim. Obrigado, Pai, que lá na prisão, à meia-noite, o Senhor é aquele que chega. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o quarto homem da fornalha. Obrigado, Senhor, que o Senhor é aquele que está presente. E o Senhor nos diz, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Deus, nós estamos fechando o primeiro mês deste ano, e tantas coisas já aconteceram. Nós temos tantos desafios pela frente, tantas lutas, tantas coisas a fazer, tantas decisões a tomar. Deus, e nós te pedimos hoje, dá-nos discernimento, Senhor. Encha-nos do teu Santo Espírito, que nós sejamos cheios do Senhor. Reveste-nos, ó Deus. Pai, transborde Espírito Santo em nós. Enche, Espírito Santo, a nossa vida mais e mais. E, ó Deus, nos dias mais difíceis, nos dias mais desafiadores, quando Satanás tentar nos enganar, dizendo que não há esperança para nós, nós possamos lembrar da tua doce promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Abençoa cada um dos meus irmãos que levantou a mão agora.
O Senhor sabe o que cada um tem enfrentado. O Senhor sabe, Deus, que nós somos humanos. A gente tem vontade de parar, a gente tem vontade de desistir. Mas obrigado porque o Senhor nos fortalece e enche o nosso coração de esperança para mais uma semana, para mais um ano. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, que é para o Senhor e para a Tua glória que nós estamos aqui. Assim nós oramos em nome de Jesus.